Senhor, irmãos, Deus é bom e maravilhoso. Hoje eu estou tremendo mais do que todos os outros dias. Só Jesus na causa. Irmãos, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 18. O texto é grande, mas a gente vai ler só 2 versículos. E vamos tentar explicar aos poucos. Nós vamos ler o versículo 34 e o 35 de Mateus 18. Eu quero titular essa pregação como a importância de perdoar. A importância que temos de liberar o perdão. Mateus 18, 34 e 35 diz assim: E indignado o seu senhor o entregou aos seus atormentadores. Em algumas palavras, em algumas versões fala verdugos, atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Essa passagem começa no versículo 23, falando a respeito, diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas a seus servos. Então ela é comparada ao reino dos céus, essa parábola. Os versículos anteriores, Pedro ele chega até Jesus e ele pergunta que Jesus ele ensinava sobre o perdão. Ele pregava ali sobre o arrependimento, sobre perdoar. E Pedro interroga Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E eu comecei a perguntar, pastor, por que Pedro perguntou para Jesus 7 vezes? Tem uma passagem em Amós 1, verso 3, 6, 9, 11 e 13, que, deixa eu ver se eu encontro para falar melhor. Deus fala aos filhos de Damasco, de Gaza, Tiro, Edom, Amon: por 3 transgressões, sim, mas por 4 não retirarei o castigo deles, por conta da falta de misericórdia uns para com os outros, em todos os versículos. Então eu acredito que Pedro ele conhecia isso. Mas Jesus antes, lá em Lucas capítulo 17, verso 4, Jesus começa a pregar para eles, para os discípulos, e falava assim que deveria um irmão, se o irmão pecasse contra você, falhasse contra você 7 vezes ao dia, e 7 vezes ao dia ele voltasse e pedisse perdão, era para a gente perdoar. Então Pedro tinha suas razões de perguntar: Senhor, quantas vezes? 7? Eu acredito que ele até cresceu o ego e falou assim: ó, Deus tinha falado lá que até 3 vezes podia perdoar, mas 4 ele não ia tirar o castigo. Mas como Jesus falou 7, então eu vou 7 vezes, Jesus. Eu acredito que ele começa a fazer ali a conta: 7 vezes por dia. Já pensou? Já pecou, já magoou o pastor 7 vezes, irmã Nália, por dia, num dia? É difícil, né?
se errar contra o irmão 7 vezes, mas se ele errar contra você, se ele pecar essas 7 vezes no dia, é para perdoar. E ele espera a resposta de Jesus. Aí Jesus fala assim: ó, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Eu acredito que aquilo na cabeça dele falou: nossa, 7 eu já estava achando muito. 70 vezes 7 vai dar 490 por dia. Já pensou a Elisângela? A Elisângela me pecar contra mim, me machucar, me ferir 490 vezes por dia, e eu ter que perdoar ela. É que Pedro, ele olhava para a quantidade, ele estava ali pensando em quantidade. Jesus, ele não estava falando sobre quantidade, ele estava falando sobre qualidade. Jesus, ele falou, ele começou a ensinar em Lucas lá que deveria perdoar 7 vezes, porque 7 é o número da perfeição. 7 dias da semana foi a criação. O primeiro homem nasceu no 6º dia. Ele trouxe o pecado ao mundo. Mas o terceiro filho desse homem chamava Sete. E Enos era filho de Sete. E através de Enos foi que começaram a invocar o nome do Senhor. E o filho de Enos, ele agradou tanto a Deus, pastor, que ele foi transladado. Ele não provou a morte. Noé ficou 7 dias dentro da arca até começar a chover. Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus, o 7º filho de Jessé. Então Jesus, ele estava falando de perfeição, ele estava falando de qualidade. Pedro, esquece quantas vezes você tem que perdoar. Sempre, 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 sempre que alguém pecar contra você e pedir o perdão, perdoa. Era isso que ele estava dizendo. Mateus 5:48. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. E eu comecei a pesquisar o que significava perdoar, cancelar ou remir. O cancelamento ou a remissão de ofensa, de pena, de pecado, de dívidas. Mateus 6, 12, 14, 15 fala assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vossa. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Dá a entender que seria olho por olho, dente por dente? Se ele me perdoar, eu perdoo. Se ele não me perdoar, eu não perdoo. Olha, lá em Tiago, capítulo 2, 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Então ele quer dizer que temos que ter misericórdia. A misericórdia, ela é sobre o juízo. Temos que ter misericórdia. Você vê que todo o ministério de Jesus, ele fala sempre sobre termos misericórdias um com o outro, termos compaixão um do outro. Lá no versículo 22, que Jesus fala
Só um momento. 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta aos seus servos. E começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, um talento, ele tinha o valor de 35 quilos de ouro. 10 talentos, 350 quilos de ouro. 10.000 talentos daria 10.000 quilos de ouro. 1 grama de ouro hoje vale R$ 301,20 na alta. Você imagina a dívida dessa pessoa? 350.000 quilos de ouro. Por que Jesus, lógico que esse homem que não existiu, era uma parábola. Por que Jesus coloca uma parábola com um valor tão grande? Para ele falar o tamanho da dívida minha com você, sua, minha e sua com ele. A dívida que ele nos perdoou. Olha o tamanho da dívida que o Senhor nos perdoou. E não tendo ele com que pagar, o seu Senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Louvado seja o nome do Senhor. A dívida era altíssima. A pessoa, eu devei aí R$100.000 hoje para o Ricardo. Ricardo vem, eu preciso desse dinheiro urgente. Ricardo, eu não tenho esse dinheiro. Tem misericórdia e eu te pagarei, cara. Não, ele me leva para a cadeia. Foi o que aquele homem fez. Ele foi perdoado pelo Senhor, pelo rei. Só que chegou lá na frente, tinha uma outra pessoa, um conservo, que devia 100 denários. Algumas palavras falam dinheiro. O denário é um dia de serviço. 100 denários daria aí menos que 4 salários. O seu salário desse mês, 4 meses de salário, menos que 4 meses de salário. É uma dívida difícil pegar nós de surpresa e você pagar na hora. Mas é uma dívida que qualquer pessoa pode pagar. E aquele cara, ele simplesmente, ele encontra o conservo dele e cobra essa dívida pequena. E ele fala: tem misericórdia de mim, eu não tenho esse dinheiro agora, mas eu vou te pagar. Tenha paciência comigo. E ele não teve paciência. Diz que ele entregou, aos atormentadores. Entregou ele e deixou ele preso. E outros conservos ali viram aquela atitude dele, e indignado eles correram e foram lá e falaram para o Senhor: Senhor, o teu servo lá aconteceu assim, 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 manda chamar. E agora ele precisa vir na presença do Senhor prestar contas. Servo mau, eu não perdoei a ti a dívida, que se você vivesse 50 vidas você não me pagaria? Por que você não perdoou a dívida também do seu conservo? Por que você não fez o mesmo? Por que você não teve compaixão? Eu tive compaixão de ti. Por que você não teve compaixão dele?
E ele pega e entrega ele aos atormentadores. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. E temos, sabe assim, não temos a facilidade de perdoar. Muitas das vezes as pessoas pecam contra a gente. Lógico, todos nós pecamos. E nós não perdoamos. Isso nos causa um dano na alma, na nossa vida, na humanidade, na nossa sociedade. Todo tempo Jesus ele fala que se nós não perdoarmos o nosso próximo, nós não receberemos o perdão de Deus. Vede, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Nada em toda a criação está oculto aos olhos do Senhor. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos dele. Deus, ele está vendo tudo. Nós não conseguimos esconder nada de ninguém. Tem sempre alguém nos vendo. Imagina os olhos de Deus. Imagina os olhos de Deus. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Lá em Romanos 14, todos havemos de comparecer ao tribunal de Cristo, e todo joelho se dobrará diante dele. E nesse dia vai ser terrível. Qual a importância de perdoar? Qual a importância de nós perdoar um ao outro? Receber o perdão de Deus. O perdoar para o cristão, para nós servos de Deus, para nós que já aceitamos a Ele como Cristo, como o único suficiente Salvador da nossa alma, não é mais uma opção. É necessário. Nós temos a necessidade, a obrigação de perdoar as ofensas, as falhas, as dívidas, o pecado um do outro. Porque se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Essa é a importância principal de perdoarmos uns aos outros. Que Deus possa tratar comigo e com você nessa noite com perdão. As palmas louve e exalta o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Então está aí a palavra, né, irmãos? E pelos estudos, as pessoas que não perdoam, às vezes acaba terminando a vida deles numa situação difícil. As pessoas acabam ficando cancerosa, depressiva, porque não abre mão do perdão. E hoje o Senhor está falando conosco. Você sabe como está a sua vida. Você sabe qual é a pessoa que você precisa perdoar. Então se apresse. Se a pessoa não te der confiança, não tem problema, faz a sua parte. Chama a pessoa e diga: olha, eu vim cá te pedir perdão. Não, mas eu não interessa, eu não quero saber. Mas Deus está vendo. E tem que ser de coração, né, irmão? Não adianta as pessoas chegar aqui na frente e falar: irmão, olha, peço perdão para a igreja. Não,
tem que ser de coração, de alma, de espírito. Aí sim o Senhor, Ele se agrada. Então que Deus nesta noite, através dessa palavra, Ele possa alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Nós possamos sair daqui hoje diferente. Há tantas pessoas que estão passando dificuldade, passando tantas coisas, porque às vezes não tem força para perdoar, não tem esse prazer em perdoar, e vai crescendo com uma ferida, vai crescendo mais ódio, mais ira. Mas quando a gente ouve a palavra do Senhor, e você pede força para Deus, Ele te dá força, e você vai ao encontro dessa pessoa, mesmo que te humilhou. Não, mas ele que tinha que pedir perdão, não tem problema não, ele não pediu, vai lá você e faça. Se você entendeu a palavra, e você vai receber a sua bênção, a sua vitória. Amém? Vamos falar com Deus. Deus, Ele é tremendo. Vamos colocar de pé. Nós estamos na casa do olheiro. É o tema desse mês. Já vai terminar no sábado, né? Domingo acho que já é Santa Ceia, né? Domingo acho que já é primeiro, né? É primeiro domingo? É, tá vendo? Já é mais uma ceia. Já passamos da metade do ano, né, irmão? Você está esse ano difícil, né? Um ano apertado, mas o Senhor nos ajudou. Nós chegamos até aqui, e com certeza nós vamos chegar até o final. Mas para isso nós precisamos de perdoar, de amar. Jesus, Ele podia ter destruído todo aquele povo quando Ele estava lá no madeiro. Quantas palavras, quantas blasfêmias. Desce daí, você não deu a perna aos paralíticos, você não é o rei, o que está fazendo pregado aí? Você não tem poder, você não fez tanto milagre, faz um milagre agora. Ele poderia pedir uma legião de anjos, destruir aquele povo, pedir fogo do céu, mas ele disse o quê? Pai, perdoa, porque não sabem o que faz. Olha que coisa gostosa. Se o próprio Jesus perdoou, me perdoou, perdoou toda aquela multidão que estava lá, por que nós não vamos perdoar? Mas o inimigo, irmãos, ele fica lá para que nós sofremos, para que essa ferida ela cresça, ela aumente, e você não tenha paz. Cada vez que você está orando, você lembra daquela pessoa, sua oração não passa do teto. Mas tão gostoso quando nós perdoamos, aí o nosso coração está limpo. Nós oramos e a nossa oração ela chega ao trono de Deus. Aleluia. Deus está nos ensinando, a mim, a você, a todos nós. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Deus abençoe o teu servo, Deus que ministrou esta palavra, dando a ele cada dia mais graça, Senhor, sustentando ele, o seu lar, a sua família e o seu ministério. Senhor, olha de lá do céu, o Senhor conhece cada um que está aqui, o Senhor conhece cada um que está em casa, Pai. Quantas pessoas, ó Deus, que não têm força de perdoar, estão sofrendo. Quantas pessoas que estão doentes, espirituais, porque não têm força para perdoar, Senhor. Mas que esta noite o Senhor possa ajudar. Que esta noite, ó Deus, através desta palavra, o Senhor possa entrar em cada coração, em cada vida. O Senhor possa dar força, Deus, para que esse demônio seja destruído, Senhor, para que este mal caia por terra, e que nós possamos viver em paz, nós possamos orar, Senhor, sentir a sua presença, ter certeza que a nossa oração vai chegar ao trono de glória. Oh Deus amado, ajuda a tua igreja nesta caminhada, Pai. Eu creio que falta pouco tempo, Senhor. Nós estamos vendo o cumprimento da palavra a cada instante se cumprir em nosso meio. Por isso nos ajuda, Senhor,
nos ajuda a amar, nos ajuda a perdoar, nos ajuda a te servir, nos ajuda a andar na sua presença, Deus, para que o teu nome seja sempre glorificado em nossas vidas. Senhor Deus, abençoa os dizimistas, Pai, aqueles que têm ajudado esta obra. Abençoa, Deus, aqueles que têm ajudado com as ofertas, com os carnês, com os envelopes, aqueles que têm ajudado na oração, aqueles que têm contribuído de uma forma ou de outra, têm estado aqui conosco, Pai. Que o Senhor venha retribuir, que o Senhor venha abençoar, o Senhor venha, Deus, repreender o devorador, que esta noite seja uma noite especial nas nossas vidas, Senhor, que nós possamos deitar, possamos dormir em paz, ó Deus, e que esta palavra, Pai, ela venha fazer um efeito grande nas nossas vidas, e o inimigo nesta noite ele possa bater retirada, e o teu nome será glorificado. Deus abençoa cada um, Pai, que está perto, que está longe, católico, espírita, crente, dessa ou daquela, porque a tua palavra diz: deixa vir a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E o Senhor conhece os cansados, o Senhor conhece os oprimidos, o Senhor conhece, ó Deus, aqueles que têm sede, aqueles que têm fome da tua palavra, e que esta noite o Senhor possa operar de uma forma especial, e o teu nome seja glorificado. Senhor Deus, obrigado por mais este dia, por mais esse privilégio, por mais esta palavra, Pai, dando para nós uma noite de paz e de bênção. Receba lá no trono da tua glória, Pai, mais este culto, dando força e graça. Nós te pedimos, te agradecemos, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Se Deus permitir, quarta-feira estaremos juntos. Quarta-feira é às 20 horas, né, irmãos? É uma hora só, das 20 às 21. Enquanto não passar toda essa tempestade aí, nós temos que seguir a lei direitinho, tá bom? Se os irmãos puderem vir, venham, irmãos. Aproveita o tempo, não fica em casa. É uma horinha só, irmãos. Aproveita essa hora, esse privilégio que Deus está nos dando, e esteja na presença dEle. Que a paz de Deus, que a graça de Deus, que a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam amém. Que Deus abençoe todos vocês. Abençoe você que está em casa, que Deus possa abençoar todos vocês. Até quarta-feira, querendo Deus. Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês, em nome de Jesus. Amém.